Senhoras e senhores, tudo bem por aí? Galera, o que nós preparamos para a aula de hoje? Nós vamos falar algo relacionado com a radioatividade. Todo mundo lembra o que é radioatividade? Todo mundo lembra que a radioatividade é um fenômeno que acontece no núcleo de um elemento químico? Em algum momento nós falamos a respeito de ligações químicas. As ligações químicas é uma ligação que ocorre para nós sempre na eletrosfera, com os elétrons de um átomo. Já a radioatividade é um fenômeno que ele ocorre para nós no núcleo atômico. Olha o que eu preparei para a aula de hoje, galera. Eu tenho aqui uma caixinha mágica para eu falar sobre o átomo. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Olha isso. Oh, professor, mas eu não estou conseguindo enxergar nada. Pois bem, imagine se nós apagássemos a luz. Se nós apagássemos a luz do nosso estúdio, galera, o nosso estúdio automaticamente ficaria muito melhor. E olha o que nós vamos conseguir perceber. Nesse momento, eu trago para vocês um átomo. Oh, professor, o que é esse átomo? Esse átomo para nós, galera, é onde nós falaremos hoje na nossa aula sobre a radioatividade. Todo mundo lembra então que essa representação é aquela representação do átomo do cientista chamado de Rutherford. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, galera. Você automaticamente pode falar comigo o que você quiser. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que nós precisaríamos saber para eu trabalhar com a radioatividade? Eu preciso, galera, que você novamente lembre que é sempre um fenômeno que ocorrerá para nós no núcleo desse átomo. Professor, esse núcleo atômico, quando ele passa a ser um núcleo instável? Olha o que nós anotamos, galera. Então nós temos uma representação que para um elemento químico ser chamado de instável, ele deve possuir um número atômico maior que 83. 83, novamente, é o átomo do elemento químico chamado de bismuto na tabela periódica. Qualquer elemento, então, a partir desse elemento, ele tende a ser para nós um átomo ou um núcleo instável. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta? Pode falar. Como nós saberemos, Eva, que um elemento ele tende a emitir uma radiação, uma partícula chamada de alfa, beta e gama? É isso que eu quero que você perceba na aula de hoje. Podemos começar? Vem comigo e vamos ver o que vai acontecer. Olha isso, galera. A primeira ideia que eu quero que você perceba. Para nós, essa instabilidade, quem descobriu, quem falou sobre radioatividade, o pioneiro foi um cientista chamado de Becquerel. Becquerel e Rutherford foram os primeiros a falar sobre essa partícula que nós conhecemos como a partícula alfa. Eu preciso que você lembre algumas características dessa partícula alfa. Você lembra que a partícula alfa é aquela que apresenta para nós um caráter positivo? Professor, quando nós falamos que ela tem um caráter positivo, o que isso representa? É importante que você saiba que nesse caso, toda a partícula alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Todo mundo lembra, galera, que tanto os prótons quanto os nêutrons são automaticamente as partículas que existem no núcleo de um átomo? Olha só, galera, eu tenho aqui na minha mão um núcleo, eu tenho aqui na minha mão um átomo, eu tenho aqui na minha mão essa representação do átomo de Rutherford. Conseguem perceber? Ele está bem aqui. Olha que legal, olha que coisa linda. Ah, é isso que eu queria que vocês percebessem. Quando nós falamos, galera, que essa partícula alfa é uma partícula positiva, eu preciso que você lembre que no núcleo desse átomo existem para nós os prótons e os nêutrons. Todo mundo lembra, galera, que tanto os prótons quanto os nêutrons são partículas que existem no núcleo de um elemento químico? Olha essa representação. Estou aqui na minha mão com um átomo de Rutherford. Oh, professor, que lindo! Pois é, galera, aqui no núcleo desse elemento químico existe para nós o que nós chamamos de prótons e nêutrons. Podemos ouvir aplausos? Obrigado, galera. Professor, o que mais eu preciso saber? Eu preciso, galera, que você saiba que a partícula chamada de partícula alfa é aquela que apresenta para nós a maior massa de todas. Todo elemento químico, quando ele emite essa radiação, ele tende a ficar mais leve, a massa dele fica menor. Ficando, galera, automaticamente com o núcleo com menor quantidade de cargas, ele tende a ter uma maior estabilidade. Tudo bem para todos? Professor, uma outra pergunta. O que eu preciso saber também sobre essa partícula alfa? Toda partícula alfa, galera, ela apresenta para nós um baixo poder de penetração. Ela normalmente é barrada numa folha de papel. Se eu pegar uma folha de papel aqui na minha mão e emitir uma radiação alfa, blau, ela vai ser barrada. Conseguem perceber isso? É isso que eu quero que você perceba. Toda radiação alfa é aquela que tem um baixo poder de penetração.
Uma outra informação que é importante, que poderia surgir em alguma prova que vocês viessem a prestar. Essa radiação, essa partícula alfa, ela apresenta para nós 1/10 da velocidade da luz. Ou seja, nós não sabemos que a velocidade da luz são 300 km por segundo. Se é 1/10, nesse caso, essa radiação ela valeria apenas 30 km por segundo. Tudo bem para todos? Professor, como que ocorre para nós essa emissão? Vamos ver então como vai ficar para nós a emissão dessa partícula alfa e partícula beta? Vamos lá. Para nós, galera, toda vez que ocorre a emissão de uma partícula alfa, uma coisa que é muito importante que você perceba, irá diminuir 4 unidades da massa e 2 unidades do nosso número atômico. Essa representação também é conhecido como um átomo de hélio. Todo mundo lembra que o hélio é o segundo elemento da tabela periódica? Ele é o primeiro gás nobre lá da família 8A. Lembra disso todo mundo? Professor, calma aí. Então, se eu tiver um átomo, estou pegando aqui, por exemplo, o átomo de urânio, emitindo para nós o que nós conhecemos como uma partícula alfa, que vai ser representado sempre 4 e 2. Toda vez que ocorre a emissão de uma partícula alfa, esse elemento químico, ele tende a se transmutar em um outro elemento. Então, como eu não sei qual é o elemento que ele vai ser formado, normalmente nós representamos com a letra X. Essa letra X, galera, quando emite uma alfa, ele vai diminuir 4 unidades da massa atômica. Ou seja, 238, se ele perder 4, ele vai para 2, 3, 4. Professor, e o número atômico? O número atômico, galera, ele não era para nós 92? Se ele perder 2, quer dizer que o número atômico agora vai para 90. Repare que ele está se transformando em um outro elemento químico. Uma coisa que é muito importante que você volte a lembrar, o que dá a característica de um elemento químico é sempre o número atômico. Então, se ele emitir uma partícula alfa, sempre diminui 4 e diminui 2. Em alguma prova apareceu uma vez uma informação assim, ó, toda a partícula alfa. O que o aluno precisa saber? Que a partícula alfa, para que ela tenha a massa de 4, obrigatoriamente ele precisa ter 2 prótons e 2 nêutrons. Se ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, a massa dele vai ser igual a 4. Tudo bem para todos? Então, toda a partícula alfa ela é formada automaticamente por 2 prótons e 2 nêutrons. Tudo bem? Lembra disso, é importante para a prova de vocês. Vamos supor novamente que você me pergunte assim, ó, professor, é possível um elemento químico emitir 2 partículas alfas, 3, 4, 5? Claro que sim. Imagina automaticamente, galera, vou trabalhar com o mesmo átomo de urânio, ó. Estou pegando urânio, 238, com o número atômico 92. 92 é sempre o número atômico do urânio. Se eu quero representar que esse elemento vai emitir 2 partículas alfas, nós iremos representar assim, ó, 2 partículas alfas. Lembrando que alfa vai ser 4 e 2 sempre. Professor, se ele emitir 2 alfas, automaticamente ele vai se transformar num elemento que eu não faço ideia qual seja, chamei aqui da letra Y, automaticamente ele vai perder agora 8 unidades aqui de cima. Se ele perde 8 aqui de cima, você concorda que esse número agora iria para nós para 230 nesse caso? Automaticamente, galera, cada alfa tem um número atômico 2. Se ele perde 2 alfas, ele vai perder 4 unidades aqui de baixo. Se ele perde 4 aqui de baixo, ele iria para nós para o número atômico 88. Eu quero que você perceba que ele está se transmutando em um outro elemento químico. Consigo perceber isso? Tudo bem até aqui? Professor, e como que ocorre a emissão das partículas beta? Olha a partícula beta, galera. Como que ocorre a emissão de uma beta? Vamos ver? Vem comigo e vamos dar uma analisada. Automaticamente, galera, olha isso, ó. Toda vez que nós temos, então, uma partícula beta sendo emitida, sempre para nós ela é representada dessa maneira, ó, 0 e menos 1. O que esse 0 corresponde, Eva? Que a massa dela não vai sofrer alteração. Ou seja, quer dizer que a massa vai sempre permanecer constante. E um detalhe, esse menos 1 quer dizer, galera, que nesse caso, automaticamente, o número atômico vai aumentar uma unidade. Nós falamos ainda que toda emissão de uma partícula beta é como se nós tivéssemos um elétron sendo emitido. Vê se faz sentido. Se ele está perdendo como se fosse um elétron, faz sentido que o número atômico ou o número de prótons, cargas positivas, ficaria uma unidade a mais? Todo mundo lembra que um átomo, nós falamos que ele se encontra eletricamente neutro, que o número de cargas positiva é igual ao número de carga negativa? Olha o que eu quero que você perceba, para você compreender. Se ele emitir um elétron, é como se o número atômico, o número de prótons, aumentasse uma unidade. Então, toda vez que nós temos a emissão de uma partícula beta, 0 e menos 1, eu quero que você perceba que ele irá se transformar num elemento. Chamei de E de Eva, tanto faz, ok? E nesse caso, o número da massa permanece igual, ó, 225.
Professor, e o número de baixo, o número atômico? Ele irá aumentar uma unidade. Como nós tínhamos 88, esse número vai para 89. Uma observação, galera, que é importante que você perceba, que isso tem a tendência de aparecer na prova. E quando aparece isso em provas, ele faz uma comparação com aquela parte que nós temos, ó, átomos com o número de massas iguais e o número atômico diferente. Todo mundo lembra que isso para nós era o que nós chamávamos de isóbaros. Professor, quem são mesmo os átomos isóbaros? São átomos que apresentam para nós o mesmo número de massa. Então, toda vez que ocorre emissão de partículas beta, ele se transforma em um isóbaro. É um átomo que tem o mesmo número de massa e um número atômico diferente. Tá claro isso para todos? Ô Eva, ele pode emitir duas partículas beta, 3, 4, é sempre a mesma ideia. Cada partícula beta que ele emite aumenta uma unidade. Se ele emitir duas, aumenta para nós 2 unidades do número atômico. Emitiu 3 partículas betas, ele irá aumentar 3 unidades do número atômico. Faz sentido isso para todos? Tudo bem? Professor, e como funciona a radiação gama, a partícula gama? Vamos falar dela agora? Vamos lá de novo? Vamos ver o que vai acontecer, galera. Para nós falarmos sobre as partículas chamadas de partícula gama, eu preciso saber algumas informações. A partícula gama é aquela que apresenta o maior poder de penetração. É aquela, galera, que consegue até atravessar alguns centímetros de chumbo. Professor, o que mais eu preciso saber sobre a partícula gama, também chamado de radiação gama? É aquela, galera, ela vem sempre acompanhada ou de uma partícula alfa ou de uma partícula beta. Ela nunca vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada ou de uma ou de outra ou das duas. Uma outra coisa que é muito importante que você perceba é que toda partícula gama, ela tem essa representação, 0 e 0. Quer dizer, galera, que ela não tem nenhum caráter positivo ou negativo. Eu quero que você perceba, como ela não tem caráter positivo ou negativo, o poder de penetração dela vai ser maior. Essa partícula, galera, ela consegue até quebrar uma fita de DNA. Imagina aqui, ó, essa fita de DNA e ela sendo quebrada por um material radioativo. É mais ou menos o que acontece quando você tem uma explosão de uma bomba atômica. Olha isso! Bum! Esse cogumelo. Quando nós temos então a emissão, a explosão dessa automaticamente chamado de bomba nuclear, nós temos emissões de partículas tanto alfa, beta quanto gama. Lembre que a partícula chamada de gama é aquela que tem o maior poder de penetração. Tudo bem para todos? Tá claro isso? Professor, o que mais eu preciso manjar? O que mais eu preciso perceber? O que é esse Pac-Man, Eva? Pac-Man? Não parece um Pac-Man. Parece sim, Eva. Realmente parece. Não me diga! Isso aqui para nós, galera, é para representar uma caixa de um material chamado de chumbo. Professor, o que nós temos ali? Um material radioativo. Vamos supor que você esteja em uma prova e apareceu uma partícula assim, ó. Olha isso, galera. Repare que essa partícula, ela não está sofrendo desvio em um campo eletrizado. Essa partícula, para nós, deve ser o que nós conhecemos como uma partícula conhecida como gama, porque ela não apresenta nenhum caráter positivo e nenhum caráter negativo. Agora vamos supor, galera, que nós tenhamos aqui, ó, um campo elétrico chamado de positivo. Olha o que aconteceu, ó. Tem uma partícula sofrendo um desvio para lá. Professor, qual partícula seria atraído por um campo elétrico positivo? Ou Eva, é uma partícula negativa. É isso mesmo que vocês falaram. Como ela é uma partícula negativa, essa para nós deve ser a nossa partícula beta. Ô professor, e essa daqui, ó, que sofreu um desvio no campo elétrico positivo? Essa aqui para nós é a nossa partícula chamada de partícula alfa, porque a partícula alfa, novamente, ela apresenta um caráter positivo. Todo mundo lembra disso? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não, fica à vontade. Exato, galera. Professor, por que a partícula alfa ela levou mais tempo para sofrer esse desvio? Porque ela tem uma massa maior. Como ela tem uma massa maior, ela vai levar mais tempo para sofrer esse desvio. Repare que a partícula beta, ela sofreu o desvio mais rapidamente. Tudo bem? Galera, isso aqui novamente são as partículas fundamentais quando nós estamos falando de radioatividade. Eu espero novamente que vocês tenham curtido, que vocês tenham manjado aí essa ideia de partícula alfa, beta e gama. É importante, isso tem surgido nos vestibulares, tanto no Enem quanto em provas que vocês farão, provavelmente futuramente. Tá ok? Se inscreva novamente no nosso canal, deixe o seu like. É claro, se você curtiu, e se você não gostou, deixa o like da mesma maneira. E se inscreva no nosso canal. Um beijo a todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!